Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Obrigado, Michel. Então, bom dia a todos. Vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 5, intitulado Os Semideuses Recorrem à Proteção Divina. E hoje vamos ler alguns versos, tá? 33, então são uns versos bem técnicos. Então, eu vou dar uma adiantada, tá certo? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ambhastu yadureta udara viryam Siddhanti jivanti uta vardhamanaha
Lokajato antakila lokapalaha prasidatam nashamaha vibhuti. Então, amba os corpos de água vistos neste planeta ou em outros. Tu, mas, Yadreta, seu sêmen, Udara Viryam, tão poderoso, se diante são gerados, Jivanti, vivem, Uta, na verdade, Vardhamanaha, florescem, Lokaha, todos os três mundos, Yataha, dos quais, Ataha, também, Akila Loka Palaha, todos os semideuses de todo o universo. Prasidatam, que esteja satisfeito, Naha, conosco, Saha, ele, Mahavibhuti, uma pessoa com potência ilimitada. Então, a tradução, significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Toda a manifestação cósmica emergiu da água, e por causa da água que todas as entidades vivas subsistem, vivem e desenvolvem-se. Essa água é nada mais, nada menos do que o sêmen da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, que a Suprema Personalidade de Deus, que possui toda essa potência, esteja satisfeito conosco. Então vamos ao significado. Apesar das teorias dos supostos cientistas, a vasta quantidade de água existente neste e em outros planetas não é criada através de uma combinação do hidrogênio com o oxigênio. Ao contrário, explica-se que às vezes a água é a transpiração e às vezes o sêmen da Suprema Personalidade de Deus. É da água que surgem todas as entidades vivas e devido a ela vivem e crescem. Se não houvesse água, deixaria de existir tudo quanto é vida. A água é a fonte da vida de todos. Portanto, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, temos bastante água em todo o mundo. Então eu vou continuar os versos. Verso 34. Soma, a lua, é a fonte dos grãos alimentícios, da força e da longevidade de todos os semideuses. Ele, Soma, também é o Senhor de toda a vegetação e a fonte que propicia a geração de todas as entidades vivas. Como afirmam os estudiosos eruditos, a lua é a mente da Suprema Personalidade de Deus. Que essa Suprema Personalidade de Deus, a fonte de todas as opulências, esteja satisfeito conosco. Significado: Soma, a deidade que predomina a lua, é a fonte dos grãos alimentícios e, portanto, a fonte da força até mesmo dos seres celestiais, os semideuses. Ele é a força vital de toda a vegetação. Infelizmente, os supostos cientistas modernos, que não compreendem muito bem a Lua, descrevem-na como sendo cheia de desertos. Uma vez que a Lua é a fonte de toda a nossa vegetação, como pode ela ser um deserto? O brilho da Lua é a força vital de toda a vegetação e, portanto, não podemos de maneira alguma aceitar que a Lua seja um deserto. Bom, Prabhupada, ele faz aqui seus comentários. E isso é um tema um pouco assim delicado, né? Inclusive ontem mesmo eu consultei meu mestre espiritual para saber. Né? Então, mesmo dentro da ISKCON, o GBC pediu a alguns devotos, né, que são assim peritos, que são muito eruditos, que fizessem uma hermenêutica das declarações de Prabhupada. Né? Então, a hermenêutica é uma ciência que procura analisar de uma maneira muito profunda assim, os textos. Né? Então, coloca o contexto em que esse texto foi escrito, o autor, as influências que o autor teve, né, na sua vida, porque tudo isso influencia suas declarações, seus trabalhos, suas obras. Então, como existem algumas declarações
né, de Prabhupada, que às vezes se chocam com a ciência, com o que a ciência fala. Então, alguns devotos, assim, muito eruditos, eles estudaram, né? E mesmo em base os seus estudos, mesmo em base às declarações de Prabhupada sobre si mesmo. Então, os devotos entendem que quando Prabhupada está afirmando algo que está diretamente ligado assim, ao texto original, né? O texto. Então, quando o mestre espiritual está apenas repetindo assim, objetivamente, diretamente as escrituras, então essa declaração é, vamos dizer assim, infalível, né? Mas quando é uma opinião pessoal, então é diferente. Então, muitos acharyas dão suas opiniões acerca de temas materiais, né? Então a gente não tem que levar aqui essas orientações como uma coisa absoluta, né? Porque são opiniões pessoais e essas opiniões muitas vezes estão influenciadas ainda pela cultura em que a pessoa viveu e recebeu influência e assim por diante, tá? Então eu não vou aqui os versos eles escrevem de uma maneira simbólica, né? Se refere, por exemplo, à lua como sendo a mente da Suprema Personalidade de Deus, a água como sendo seu sêmen, né? Assim como a Virati Rupa, né? A Virati Rupa, que é uma forma imaginária da pessoa suprema. Essa forma ela é constituída de vários aspectos da natureza material, né? Os olhos, o sol e a lua são os olhos da Virati Rupa, né? As árvores são como os pelos. Então é uma forma de a gente, ao olhar a natureza, lembrar da pessoa suprema, né? Então, enquanto não se concebe, né, uma ideia pessoal da verdade absoluta, nós podemos observar a verdade absoluta ao contemplar a natureza. Então, quando a gente vê o sol, quando a gente vê a lua, esses são os olhos da pessoa suprema. E assim, tem vários aspectos da natureza que nos fazem lembrar a verdade absoluta, tá? Então, esses versos aqui, em geral, estão descrevendo, esses versos especificamente estão descrevendo aspectos, né, da pessoa suprema relacionados com assim, aspectos da natureza material. Tá bom? Então eu vou continuar aqui a ler os versos. Tá bom? Então o verso número 35. O fogo que nasce com o propósito de aceitar as oblações feitas nas cerimônias ritualísticas é a boca da Suprema Personalidade de Deus. Então o fogo é como a boca. Então isso é uma simbologia, né? Quando a gente acende o fogo de sacrifício, né, no Agnihotra, então ali, né, a gente entende que ali é como a língua, né? A língua ou a boca consome os alimentos. Então no fogo de sacrifício, a língua, ali o fogo significa essa boca na qual nós vamos colocar as oferendas do sacrifício, tá certo? E é interessante também a gente lembrar que, como se explica no Brahma Samhita, que todos os sentidos de Krishna, eles são intercambiáveis. O que é que significa isso? Que Deus, ele pode comer com os olhos, ele pode comer com os ouvidos. Então, quando a gente canta o mantra de oferecimento, né, do alimento, então, através do mantra, quer dizer, só por ouvir o mantra, Deus consome aquela oferenda. Só por ver a oferenda, ele está consumindo aquela oferenda. Por tocar a oferenda, ele está consumindo aquela oferenda.
Porque o corpo dele não é um corpo como o nosso. A gente só come pela boca. Bom, dá para comer pelos olhos também, mas a gente não come exatamente. Né? Para a gente realmente engordar um pouquinho, a gente tem que colocar na boca e o alimento tem que ser consumido, né, pelo nosso organismo. Mas o corpo de Krishna é um corpo completamente transcendental. Tá? É muito diferente de um corpo material como o nosso. Então, ele pode muito bem comer, né, como aqui está dizendo, ele come, né, na verdade o sol, é o sol, né? Não, está se referindo ao fogo, né? As obras, o fogo aqui é comparado com a boca da Suprema Personalidade de Deus. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes quando a gente está fazendo nossas oferendas, então a gente, muitas vezes devido a ser algo que a gente faz assim constantemente, né, todos os dias nós estamos ali, né, Dayanide que está sempre, todo dia no altar, né, tem que ter muito cuidado para não tornar isso um processo muito mecânico. Né. Então às vezes a gente entra na cozinha e ali já faz tudo assim muito mecânico, né? Então é muito importante, porque todo o nosso processo, na verdade, é um processo de yoga. E yoga significa essa conexão. Então o serviço devocional é uma oportunidade de nos conectarmos com a Pessoa Suprema. Então a gente estava comentando ontem, né, no próprio Chaitanya Charitamrita, e hoje também com o pessoal, o grupo da Japa, né? Hoje a gente tinha 17 pessoas cantando japa com a gente antes do Mangalarti, fora os devotos que estavam aqui na sala. Com os devotos dava 20 e poucas pessoas cantando Hare Krishna antes do Mangalarti. Então isso é muito legal, né? Então a gente estava comentando sobre, né, como nós podemos intensificar a nossa conexão com Krishna. Então a gente falou ontem, né, que o nome é uma forma de nos conectarmos à pessoa que estamos invocando, né? Então eu falo Krishna, então a gente está, né, nossa lembrança se remete a Krishna. Mas essa conexão ela se intensifica quando a gente, né, atrela o nome Krishna a, por exemplo, a forma de Krishna. E também, né, quando a gente também conecta com os passatempos de Krishna, com as qualidades de Krishna. Então todos esses diferentes aspectos tornam Krishna muito mais vivo, muito mais presente. Então o serviço devocional é uma forma de também intensificarmos nossa conexão com Krishna. Então, nós podemos, assim, oferecer algo a Krishna, fazer um serviço a Krishna de uma forma, por exemplo, dizer assim, de uma forma material, palpável, né? E a gente pode fazer também esse serviço mentalmente. Então, vocês conhecem a história, eu acho que o Vitor não conhece, mas aquela história de que o Brahmana era muito pobre e não tinha condições de fazer uma oferenda adequada para Krishna. E que ele ouve numa aula que, acho que alguma live aí, ele ouviu alguma. Então ele ouviu que a gente pode fazer serviço mental. Então aí ele, quando soube disso, então aí ele ficou estático, né? E aí construiu um castelo, né, para Krishna, porque ele queria oferecer um castelo. Se ele tivesse Shri Bidu, né, ele construiria um castelo. E ali começou com panelas de ouro. E ele
quis oferecer o que tinha de melhor para Krishna. Veja, então isso é a atitude de serviço, atitude amorosa, de querer oferecer o melhor. E aí ele fez um arroz doce para Krishna. Né? Isso com muita devoção, com muita... Então, a mente, quer dizer, o devoto ali, ele estava produzindo toda uma situação. Nossa mente, em geral, está produzindo coisas assim, meio... Né? A mente não para de produzir alguma coisa. Sempre a mente está pensando em alguma coisa. Né? Porque a gente não tem... assim, a gente não está administrando a mente. A mente é quem está por si só evocando lembranças, pensamentos, cada coisa que ela vê, vem algo à mente, e aí vem os desdobramentos desse pensamento, e a gente fica à mercê disso. Mas yoga é diferente. Yoga implica que eu administro a mente e seus pensamentos. Então esse devoto ele estava administrando a mente. E Prabhupada fala que a mente ela tem como atribuição pensar, desejar, sentir. Então quando o devoto administra isso, significa que ele administra os pensamentos, as imagens. Então o devoto estava fazendo isso. Então ele estava tendo uma atitude proativa. Ele não estava numa atitude defensiva. Qual é a diferença? Né? A diferença é que você deixa a mente vagar e de repente quando entra uma coisa estranha, não posso pensar nisso. Aí você fica sempre se defendendo. Não, tem que pensar em Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Shri Vishnu. E fica essa coisa. Por quê? Porque você deixou a mente à vontade. Então, a atitude positiva é que eu estou procurando proativamente servir a Krishna. Não só assim, com os braços, aí eu entro na cozinha mesmo, aí pego o chuchu, que aqui tem muito, e aí eu vou cortar, fazer uma muqueca. Então assim, aí eu pego na panela, né, e faço tudo. Então isso aí tudo bem, um serviço devocional prático, né, e que deveria e deve ser acompanhado também pela mente. Então eu posso estar fazendo a muqueca de chuchu na minha mente, porque eu não tenho chuchu na minha mão, não tenho panela, não tenho nada, mas eu quero servir a Krishna e eu vou produzir isso mentalmente. Agora, se eu tenho que entrar na cozinha, porque tem que cozinhar no meio-dia, para os devotos, então eu posso cozinhar, né? E essa atividade que eu faço com meus braços e tudo, deve ser acompanhada pela mente. Então aí a atividade externa, ela vai servir de inspiração para eu ocupar a minha mente. E não, estou fazendo uma atividade prática, mas a minha mente está em qualquer outra coisa desse mundo. Eu não estou fazendo yoga. Eu não estou aproveitando a oportunidade do serviço para me conectar. Não estou fazendo yoga. Então, Prabhupada explica que quando a gente está fazendo o serviço, a gente está lembrando para quem eu estou fazendo o serviço. E se eu estou lembrando para quem eu estou fazendo, que é para Krishna, eu me conecto com Krishna. E aí eu vou fazer tudo da melhor forma possível. Então, a atividade não é mecânica. A dificuldade, gente, ou as consequências de uma atividade mecânica é que a gente enjoa. Mas como o serviço a Krishna pode enjoar? Então ninguém vai para o mundo espiritual, porque vai ficar todo mundo enjoado. Porque no mundo espiritual é isso, a gente está servindo o tempo todo. Então quando a gente faz só de forma mecânica, enjoa. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, já não quer mais ver a cozinha na frente. Altar do mesmo jeito.
Com certeza, né, Daiane não faz mecanicamente, porque senão ela já teria enjoado há muito tempo, né, Daiane? Com a cara dela. É. Então a gente vê, né, a forma como decora as deidades e os detalhes. Então o devoto, por exemplo, que faz esse serviço, é importante ele nutrir, né, sua mente com os passatempos de Krishna. Então está lendo os passatempos de Krishna, os encontros de Krishna com Radharani, e como as suas amigas a vestem com muito esmero, e ela depois, quando termina tudo, ela vai se olhar, poxa, eu estou bem, então Krishna vai gostar do que vai ver. É assim. Então Radharani se enfeita para agradar Krishna. Então tudo isso é fonte de inspiração para quem está vestindo Radharani, para quem está vestindo Krishna. E assim o devoto ele entra em Samadhi, o devoto entra nessa atmosfera que traz muito prazer. Então todo dia, todos os dias ele vai querer entrar mais, porque é sempre algo novo, é sempre uma experiência nova. Agora essa pessoa entra, meu Deus do céu, vou ter que acordar amanhã, 3 horas da manhã, e vou ter que entrar no altar, tocar aquele sininho, não sei o quê. Ele é a última coisa que ele deseja na vida fazer. Ou cozinhar, ou administrar, ou qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, serviço devocional é yoga. E se a gente faz mecanicamente, nós vamos ofender o serviço devocional. Nós vamos rejeitar serviço devocional, oportunidade de serviço devocional. Então essa é a nossa prática deficiente. Porque um devoto consciente do que é serviço devocional, né, ele está brigando pela oportunidade de fazer serviço devocional. Porque aqui a gente tem opulência de serviço, mas tem outros lugares que é difícil. Tem tanta gente para fazer que você tem que entrar numa fila. Né? Eu fui lá em Chaupati é Índia, né? Então tem uma congregação enorme. Então vocês podem imaginar a fila para poder adorar a deidade. Aproveitem, viu? Enquanto tem uma oportunidade aqui, porque daqui a pouco vai ser uma briga para fazer o Guru Puja. Vai ser uma briga para adorar a Radha Govinda. Cuidado, segure seu serviço. Começar a ter brahmanas aí, já está chegando. E aí, assim, é uma briga. Aqui, graças a Deus, tem muito serviço, né? Mas, às vezes, a gente corre do serviço devocional. Né? Então, nem sei por que eu estou falando todas essas coisas, a gente vai falando. Mas, assim, a ideia de que, Krishna, ele se manifesta de muitas formas. Você estava falando aqui que o fogo é a boca, né? Comparado à boca de Krishna e tudo. Então, como Krishna, ele aceita nosso serviço de muitas maneiras. Né? Que mesmo, as primeiras vezes quando eu entrava no Pujari, no altar, lá no Govinda falava, quando a gente entra com a bandeja, Krishna já avança, né? Não fala nem o mantra, você já está entrando, Krishna já está ali, né, tomando praçada. Então, assim, o mantra é só uma formalidade. Né? E quando a gente está cozinhando, a gente pode meditar em tantas coisas, né? Pois Radharani todo dia acorda de manhã e já tem a notícia que Mãe Yashoda convidou-a para cozinhar para Krishna. Então ela fica em êxtase, porque agora ela vai ter uma oportunidade de ver Krishna. E aí ela se veste e as suas amigas vão com ela até a casa de Mãe Yashoda. E quando ela vê Mãe Yashoda, oferece respeitos a Mãe Yashoda, todas as devotas. E Mãe Yashoda abraça Radharani, porque Mãe Yashoda, sim, o sonho dela era que Radharani se casasse formalmente com Krishna. Né? E assim, tantas coisas. E ali, toda aquela Mãe Yashoda super preocupada, porque Krishna
ela acha que Krishna está magrinho, né? Que Krishna não está comendo direito. Então ela tem uma preocupação muito grande, porque ele fica o dia inteiro pastoreando as vacas de um lado para outro, e ela acha que ele está fraquinho. Então ela chama Rukmini, Rohini e Radharani, elas entram na cozinha, as golpes, ela fala para todo mundo, traga alguma coisa para cá. Então mesmo as golpes, elas preparam coisas em casa e faz assim um festival. E assim, o devoto que está cozinhando pode estar meditando em tudo isso. Né? Pode estar... Então isso é uma forma de entrar, de cultivar, né? Assim, essa yoga, essa conexão com Krishna. Mas entra, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Mais um dia. Não é? É insuportável, fica insuportável. Né? Então, gente, é entender o processo. O processo, a gente sempre fala, não é uma religião assim, comum. É yoga. E a gente quer se conectar com Krishna, entrar, né, nesse humor espiritual, nesse humor transcendental. Né? Então fica tudo muito diferente. Né? De outra forma, nós ficamos também muito conectados com a matéria. Sabe? Então os sentidos começam a exigir muito da gente. Né? Porque quando a mente ela não está experimentando esse prazer superior, ela não está realmente em yoga, conectada, aí a gente fica muito pobre, a gente fica muito vazio. E aí a gente fica precisando de muita coisa. Porque não tem a satisfação interior. Né? Então a gente precisa de muitas coisas. E fica muito dependente dos outros. Que os outros nos preencham, que os outros nos dê aquilo que a gente precisa. Né? E a gente fica muito dependente do mundo, dos objetos materiais, porque está vazio dentro de si. Então essa prática exterior, né, desconectada, não preenche. E por isso a gente vê tantos devotos confusos, tanta gente, porque não é yoga. Não é yoga. Yoga mesmo, conexão. E todos nós aqui, não sei o Vitor, mas mesmo o Vitor já vi ali, assim, fechando os olhos. Sente alguma coisa, Vitor? Bom? Pois é, pode se multiplicar milhares de vezes o que você está sentindo. Não estou duvidando da intensidade do que você está sentindo, mas Ananda Buddhi, né? Ananda Buddhi Vardhanam, né? Assim, se expande ilimitadamente. Mas quando a gente fecha os olhos, aí se concentra, a mente entra. Mas uma coisa assim, externa, não entra, não conecta a alma. Não conecta. Então a gente fica muito dependente, a gente fica muito fraco, fica muito pobre, precisando de tanta coisa para se preencher. Então é importante cultivarmos seriamente, né, esse processo de yoga, que é Bhakti. Bhakti Yoga. Bhakti só existe quando a mente está presente, quando o coração está presente. Pensa na nossa japa. O coração tem que estar presente, tem que estar conectado. A mente orando, chorando, desejando, sentindo. Não é aquela coisa que tudo bem, tem seus benefícios. Você cantar, doido para terminar, para ir embora, para poder ver se tem uma coisa melhor para fazer. Então isso não é yoga. E assim a gente vai ficar cada vez mais dependente desse mundo material. Cada vez mais dependente de outras pessoas para me dar felicidade, para me dar prazer. Sonhos e sonhos, ilusões e ilusões. Então é isso. A gente tem 10 minutinhos. Será que tem alguma pergunta aí na internet? Não? Oi? Eu estou fazendo mecanicamente, acho que por isso eu estou... Hein? Tem gente nova?
Então, os recadinhos do dia. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. É só lembrar que nós abrimos uma sala de japa, tá, pelo Zoom, e essa sala abre às 3 da manhã. Na verdade, já está aberta antes, né? Quando eu entro, já tem gente na sala. Tão ansiosos por cantar os santos nomes de Cristo. E essa sala também acontece, ela acontece de 3 até as 4h30, quando a gente vai para o Instagram e apresenta toda a programação, Mangalarati, Tulasi Puja, aula do Bhagavata. E aí essa sala do Zoom abre novamente de 6 até às 7. Na verdade, a sala fica sempre aberta, tá? Mas a gente, pelo menos a gente que está aqui, a gente sai da sala e abre novamente o Instagram, né? E aí oferecemos o Govinda, que agora, assim, excepcionalmente, a gente tem uma programação super especial até quinta-feira, que a gente apresenta o Julana Yatra, que é um passatempo de Krishna, em que Krishna balança num balanço, né? Junto com Radharani e Krishna. Vocês já leram esse passatempo? A gente devia ler esse passatempo, né? Então são os passatempos de Krishna quando ele vai para a floresta de Vrindavana, depois de ele tomar seu desejum, tudo ele sai. Então tem vários passatempos, e um desses passatempos é esse passatempo do balanço, né? E então a gente replica, seria isso, né? A gente realiza esse passatempo aqui com as deidades. Tem um balanço de flores e a gente traz as deidades, coloca no balanço. Pô, não dá para vocês balançarem, né? Mas a gente aqui, todo mundo balança. Gostou, Simone, ontem? Muito. Botou o coração mesmo. Então, e agora nós vamos ter, depois do Jamas, que a gente vai começar, Guru Puja e tudo, ou já começa a partir de hoje? Então, aí depois é porque fica muito longo, né? Então, depois desses festivais, nós vamos acrescentar ao Govinda, vamos acrescentar também o Guru Puja, tá, de Prabhupada, e uma pequena leitura da biografia de Prabhupada, até 7h30, tá? Então a gente vai terminar a nossa programação de 7h30 e vamos agora acrescentar uma programação na tarde. Estamos planejando de abrir a sala da Japa de 16 horas até às 17 horas, né? Para quem quer cantar à tarde. E aí a gente vai ter uma aula do Bhagavad Gita, né? Até às 17h30. De 17h30 a gente tem o Gora Arati, que nós cantamos para as deidades, e de 18 horas a gente termina a programação do dia. Tá? Então todos vocês estão convidados, vocês vão receber convites para isso, né? Outra coisa é que a gente vai estar em Florianópolis agora, dia 18 do Jamas, para a inauguração do Centro Cultural Veras. Então a gente vai tentar transmitir também, vocês podem acompanhar o Jamas também lá, também o aparecimento de Srila Prabhupada, né, o Vyasa Puja. Tem mais alguma coisa? Eita, eu acho que é melhor a gente depois fazer um roteirozinho, porque para não prolongar muito, né, porque é muito recado, né? Então tem a escolinha de Bhakti com a nossa querida devota Mani Manjari. Então, aqueles que estão iniciando agora, que não têm a oportunidade assim de ter uma associação mais pessoal assim nos templos, então a gente vai oferecer para vocês uma escolinha onde vocês vão aprender como oferecer os alimentos, como fazer um altar em casa, etiqueta Vaishnava, como se relacionar com os outros devotos, conduta pessoal, estilo de vida, muitas coisas importantes para um devoto cultivar e que vocês, pela distância, talvez não tenham essa possibilidade. Então, a gente vai fornecer 2 horários, né, para poder contemplar todo mundo. E depois, logo, vocês vão conhecer a professora. E só isso, né? Bom, tem aula no sábado, aula no domingo também. Então, era bom a gente fazer toda
direitinho, e aí a gente coloca no Instagram para o pessoal acompanhar toda a programação. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos, tá? Hare Krishna.